Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse novo bloco. Neste momento nós vamos falar sobre os direitos da nacionalidade, sobre apatridia, refúgio, asilo. Meu nome é Amina, eu sou doutoranda em Direito Internacional pela PUC Minas, sou mestre cum laude pela PUC Minas também na área do Direito Internacional e sou especialista em Direitos Humanos, Migração e Desenvolvimento pela Universidade de Bolonha, na Itália. Sou professora universitária nas áreas tanto do Direito Internacional Público quanto dos Direitos Fundamentais e dos Direitos Humanos. Bom, nesse primeiro momento, nós vamos tratar sobre a nacionalidade. Então, nós vamos começar falando sobre nacionalidade e vamos seguir aqui nessa ordem, falando depois sobre apatridia, refúgio e asilo. Bom, quando a gente fala de nacionalidade, né, esse é um tema que a gente pode estudar tanto sobre a ótica do direito internacional privado, quanto sobre a ótica também do direito internacional público. Mas qual que é o conceito de nacionalidade? Nacionalidade é o vínculo jurídico-político que une uma pessoa física a um Estado. E a partir desse vínculo jurídico-político decorrem uma série de direitos e de obrigações recíprocas. Então, tanto o indivíduo que é considerado nacional do Estado, quanto o Estado do qual esse indivíduo ele é nacional, existem ali recíprocas obrigações e recíprocos direitos de ambas as partes. É importante, né? Por que a gente trata da nacionalidade? Qual que é a importância da nacionalidade para o Estado? Bom, a importância ela é bastante óbvia, bastante intuitiva. Vocês sabem que quando a gente fala dos elementos constitutivos do Estado, né, o que constitui o Estado? Não é o povo, o território e a soberania? Então, justamente por isso que a nacionalidade é tão importante, porque ela se refere à própria formação do povo, e o povo é essa dimensão pessoal do fenômeno estatal. Então, por isso que a questão da nacionalidade ela é tão cara, tão importante assim para o Estado. Eu coloquei aqui alguns termos para a gente ver algumas diferenças, né, entre o termo nacionalidade e cidadania, pertencimento a uma nação, naturalidade. Vamos ver um pouquinho as diferenças entre essas terminologias. Vocês não podem confundir a nacionalidade com a cidadania. Por quê? Porque quando a gente fala de cidadania, a gente está falando da possibilidade do exercício de direitos políticos. Então, cidadania é a possibilidade do exercício de direitos políticos. É claro que, em regra, a cidadania, ela pressupõe a nacionalidade, certo? Mas, eventualmente, por exemplo, dentro da Constituição Federal, quando existem algumas hipóteses em que uma pessoa, ela pode ter os seus direitos políticos suspensos. Então, no caso de suspensão dos direitos políticos, isso afeta o vínculo de nacionalidade dela com o Estado? Absolutamente não. Então, percebem que cidadania e nacionalidade são questões realmente bem diferentes? Da mesma forma, quando o indivíduo ele não adquiriu ainda os seus direitos políticos, isso prejudica o vínculo dele de cidadania com o Estado? Também não, né? O indivíduo ele pode perfeitamente não ter adquirido ainda os direitos políticos, mas ser nacional de um determinado Estado. Então, aqui uma diferença de terminologia entre cidadania e nacionalidade. Em relação ao pertencimento a uma nação, quando a gente fala de nação, nós não estamos falando necessariamente aqui da possibilidade de ter uma nacionalidade e nem mesmo estamos falando de Estado, né? Nação é um conceito aqui bem específico que trata desse grupo homogêneo de pessoas que são unidas por características em comum. Quais são essas características? Características de cunho cultural, de cunho histórico, religioso, linguístico. Então, é possível que exista uma nação, por exemplo, que não tenha uma nacionalidade, que sejam apátridas,
Sim, nós vamos comentar ainda durante esse curso da questão dos Rohingyas, que são essa minoria étnica, né, no Mianmar. Eles ali têm toda uma característica que os coloca como um grupo homogêneo em relação a características religiosas, históricas, culturais, mas eles não têm nenhuma nacionalidade e nem mesmo pertencem ali a um determinado estado. Então, eles não têm esse vínculo jurídico com nenhum estado. Por fim, coloquei o termo naturalidade. A gente usa naturalidade para dizer o local, né, onde nós nascemos. Então, eu sou natural de... Mas o fato de você ser natural de um lugar significa que você terá a nacionalidade deste local? Não. Então, o conceito aqui de naturalidade, que é onde o indivíduo nasceu, pode ou não ser decisivo para a atribuição da nacionalidade. Então, esses aqui é uma pequena introdução que a gente está fazendo, falando um pouquinho sobre o conceito de nacionalidade e falando aqui também sobre algumas diferenças de terminologia de nacionalidade em relação à cidadania, nação e naturalidade. Bom, coloquei aqui para vocês, a nacionalidade é de regulamentação do direito interno. Bom, por que é de regulamentação do direito interno? A definição da nacionalidade tem tudo a ver com a questão da soberania do Estado, certo? Então, a definição a respeito da concessão da nacionalidade pelo Estado é um ato soberano deste Estado. Nenhum Estado pode interferir nessa atribuição, nessa concessão de nacionalidade. A própria Convenção de Haia, de 1930, ela vai trazer expressamente que cabe a cada Estado determinar por sua própria legislação quais são os seus nacionais. Então, esse é um ato soberano do Estado, determinar a quem e como ele vai conceder essa nacionalidade. Esse caráter soberano, né, ele se fundamenta justamente naquela importância que a gente considerou logo agora no início. Ou seja, esse caráter soberano, ele vai se fundamentar no fato que os nacionais, eles constituem o elemento humano do Estado, eles são essa face humana do ente estatal. Então, a própria existência do Estado depende da existência dos seus nacionais. Então, é justo também que nenhum outro Estado possa vir e interferir em quem esse Estado vai chamar de seu nacional. Bom, já que a nacionalidade ela é de regulamentação do direito interno, onde que entra o direito internacional público nisso? Por que a gente está trazendo aqui, né, dentro desse módulo e trazendo características que eu vou comentar com vocês de aspectos do direito internacional? Qual que é o interesse do direito internacional público na questão da nacionalidade? Justamente o fato, a premissa, segundo o meu colega, o professor Paulo Portega, ele vai dizer que é justamente a premissa pela qual a nacionalidade ela é um patamar indispensável de direitos humanos. Isto é pelo fato de você ser nacional de um determinado estado, é que você poderá ou não usufruir ali de muitos direitos, tanto direitos fundamentais quanto direitos humanos. Claro, nós vamos ver as convenções aqui que vão tentar impedir, né, que o fato da pessoa não ter uma nacionalidade possa privá-la dos seus direitos humanos. Mas nós vemos, né, que, em regra, pela questão da própria invisibilidade desses indivíduos, acontece de que a falta da nacionalidade pode gerar inúmeras vulnerabilidades, inúmeros problemas de direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vai colocar: toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. Então, a gente encontra nesse instrumento normativo internacional uma das razões aí de ser do direito internacional público se preocupar com a questão da nacionalidade. E não só no Pacto dos Direitos Civis e Políticos, vai afirmar também seu artigo 24 que toda criança tem direito a adquirir uma nacionalidade. Então, a importância também de que as crianças, né, elas não passem por períodos aí da sua vida de maneira sem uma nacionalidade, como apátridas, por causa justamente das vulnerabilidades que elas podem vir a sofrer. A Convenção Americana de Direitos Humanos, ela também vai trazer no seu artigo 20 que toda pessoa tem direito à nacionalidade, né, do estado em cujo território ela nasceu ou se ela já não tiver o direito a outra nacionalidade. Então, nós vemos aqui, coloquei aqui a DUDH, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas, né, estou citando outros instrumentos normativos internacionais onde nós podemos ver realmente
a importância e o vínculo que existe entre direitos humanos e a própria nacionalidade. Bom, é possível a gente perder a nacionalidade? Sim, é possível que a nacionalidade ela seja perdida, porém, o que é importante é que não haja nessa perda da nacionalidade uma questão ali arbitrária. Então, o Estado ele não pode agir com arbitrariedade ao tirar, né, a nacionalidade da pessoa, e também essa retirada ela não pode acontecer nem por motivos políticos, raciais, religiosos ou por outros critérios discriminatórios. Então, se nós temos de um lado a possibilidade de que você pode sim perder a nacionalidade, de outro é feito essa limitação, né, colocada aqui essa limitação de que isso não pode acontecer nem em casos de mera arbitrariedade do Estado ou de discriminação por algum desses motivos aqui, ou até mesmo por perseguições políticas, raciais ou até mesmo religiosas. E isso aqui, essas limitações a gente encontra também previsto dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em relação ao nacional, na nossa Constituição Federal, a gente sabe que existe uma regra pela qual o nacional ele não pode ser expulso, né, do próprio Estado. Existe essa regra geral. De outro lado, existe a regra geral também de que o Estado ele deve receber os detentores da sua nacionalidade quando essas pessoas forem expulsas do exterior, elas forem expulsas de outros países ou mesmo forem deportadas de países estrangeiros. Então, a gente tem também dentro da Constituição Federal esses dois tipos aqui de normas. Eu trouxe aqui um caso para vocês, aqui em vermelho, o caso Ian e Bocico versus República Dominicana. Esse foi um caso muito interessante. A sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos é de 2005. E o que aconteceu nesse caso? Essas meninas, elas eram filhas de mães dominicanas, porém os pais, eles eram haitianos, tá? Então, a gente tem mães dominicanas e pais haitianos. E não sei se vocês sabem, mas a República Dominicana e o Haiti, eles dividem a mesma ilha, né? Porém, existe um atrito ali, existem conflitos muito grandes entre os dois. Em especial, existem muitos relatos de discriminação dentro da República Dominicana em relação tanto aos haitianos quanto aos ascendentes de haitianos. Então, o que aconteceu nesse caso aqui específico? A família, né, buscou retirar a certidão de nascimento das filhas. Porém, o registro civil, os funcionários ali do registro civil, praticamente impediram que esse registro pudesse ser feito. Eles ficaram exigindo uma série de documentações, né, sucessivas para a República para o Haiti, né, para essa família, uma série de documentações que ficaram sendo exigidas ali pela República Dominicana, para que eles pudessem realizar essa inscrição no registro civil de nascimento destas meninas. E o que aconteceu? Pelo fato delas não terem conseguido se registrar, elas ficaram mais de 4 anos como apátridas. Nós vamos falar da apatridia já, mas já trazendo aqui dentro dessa questão de nacionalidade, né, esse problema com esse caso, e aí esse caso chegou até a Corte Interamericana, que de fato considerou que a República Dominicana estava tendo ali práticas administrativas e também medidas legislativas em matéria de nacionalidade discriminatórias. Então ficou comprovado para a Corte Interamericana que as práticas administrativas da República Dominicana estavam sendo discriminatórias em relação aos haitianos, aos ascendentes, né, aos descendentes, aí no caso, dos haitianos. E isso, de fato, agravou a situação dessas crianças, porque elas também não puderam gozar de inúmeros outros direitos que existem dentro da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, a República Dominicana, ela foi condenada tanto a ressarcimento do dano a essas crianças aqui, foi condenada também a modificar a sua própria legislação, de maneira a retirar qualquer medida discriminatória para essa concessão da nacionalidade. Agora,
Imaginem também o seguinte, em 2013, dentro da República Dominicana, o Tribunal Constitucional da República Dominicana, em 2013, eles emitiram uma sentença que desnacionalizou, imaginem só, uma sentença que desnacionalizou de maneira retroativa um grande número de pessoas. Então, com essa sentença do tribunal, eles desnacionalizaram até 1929. E qual foi o principal grupo afetado por essa medida do Tribunal Constitucional? Foram justamente os haitianos. Então, essa sentença, ela é a sentença número 168 de 2013, e ela acabou projetando a República Dominicana no mundo de uma maneira um pouco pejorativa, né? No sentido de que a República Dominicana ela se tornou hoje um caso emblemático de apatridia na América Latina e no Caribe. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada aí, uma aprofundada nessa sentença. Inclusive, é interessante a gente ler as sentenças da Corte Interamericana. Por quê? Porque para a gente que estuda o direito internacional dos direitos humanos, na hora que você lê a sentença, você vê, por exemplo, como é que foram feitos, como é que se deu ali os critérios de admissibilidade, né? Vocês sabem que todo caso que chega até ali a comissão, primeiro, a comissão vai fazer todo um juízo de admissibilidade daquele caso, então vai ver, por exemplo, foram exauridos os mecanismos internos, né, de tutela daquela determinada situação. Então, durante a sentença, a gente vai vendo esse passo a passo aí da admissibilidade, então para a gente é super interessante. E essa sentença, ela ficou muito famosa, né, justamente porque foi a primeira sentença de jurisprudência internacional que trouxe um caso aqui de apatridia dentro das Américas. Então, uma sentença bem emblemática. Bom, coloquei aqui nesse slide apenas uma distinção de terminologia. Então, quando a gente fala em plurinacionalidade, nós podemos falar também de polipatridia. Então, é a presença de duas ou mais nacionalidades, né? Bem tranquilo. Apesar de que durante muito tempo houve uma certa rejeição por parte do direito internacional público à existência de mais, né, de uma nacionalidade. Então, hoje, isso aqui já é visto de maneira diferente e a apatridia seria exatamente o contrário, que é a ausência de nacionalidade. E o problema dela é justamente a violação de direitos humanos. Então, a apatridia, ela fere, né, esses direitos humanos, mas ela ainda ocorre muito. Nós temos inúmeros instrumentos internacionais, nós vamos comentar aqui sobre a apatridia. E sempre dentro ainda de nacionalidade, vamos trazer para o nosso estudo o artigo 12 da Constituição Federal. Quem são os brasileiros natos? A gente vai ter essa definição aqui por parte da Constituição. Na letra A, a gente tem os nascidos da República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. O que essa linha A está fazendo? Ela está consagrando o princípio que nós todos já conhecemos, que é o critério geral para a definição da nacionalidade no Brasil, que é o do ius solis, né? Aquele que é nascido no território brasileiro, ele será brasileiro, ainda que seja de pais estrangeiros. Porém, vocês vão ver aqui que não está... Até coloquei ali na perguntinha para vocês. E se o estrangeiro estiver a serviço de um Estado terceiro? Porque a Constituição diz apenas que aqueles que estiverem a serviço do seu próprio país, então a criança que nasce daqueles pais que estão ali no Brasil, mas esses pais, eles estão a serviço do seu próprio país, essa criança não será considerada brasileira, porque a Constituição ela vai privilegiar o vínculo que esses pais têm com o próprio país. Agora, se estiver a serviço de um Estado terceiro, a gente consideraria brasileiro nato sim, tá? Entraria ali na regra geral. Vamos ver a letra B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Vejam que nós adotamos aqui uma espécie de critério de ius sanguinis, não é mesmo? Porque não é ius soli, então aqui está dizendo que aquelas pessoas nascidas no estrangeiro, mas se o pai ou a mãe forem brasileiros, e desde que qualquer um esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, se eles estiverem a serviço da República Federativa do Brasil, esta criança será considerada também brasileira nata. Coloquei aqui para vocês, o que significa estar a serviço da República
Federativa do Brasil. Quem são esses servidores? Podem ser os servidores civis, os militares da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, das autarquias, das empresas públicas ou até mesmo de organizações internacionais das quais o Brasil faça parte. Então, qualquer um aqui desses serviços estaria, se qualquer pai, mãe tiverem a serviço aqui de alguma dessas entidades, né, você poderia sim entrar aqui dentro da linha B do artigo 12. No próximo bloco, a gente continua com os brasileiros natos.